ao programa de análise e debate do exame de ordem da segunda fase prática trabalhista. Inicialmente, eu quero agradecer ao IDC pelo convite, quero agradecer a todos os professores, em especial ao professor Ayub e ao professor Fabrício Aitaivo, que estão aqui auxiliando o professor Fabrício, que nos auxiliou indiretamente, através do telefone, por e-mail, enfim. E quero agradecer ao professor Ayub, que é uma satisfação poder fazer essa análise com o senhor. Eu estou aprendendo aqui com o senhor, com certeza, muito. E vamos fazer uma análise, não trazendo o espelho, o padrão de resposta, até porque isso sempre é uma surpresa, mas o nosso objetivo aqui é acalmar os alunos, é conversar com vocês. Então, essa minha primeira saudação especial ao professor amigo Ayub. Muito obrigado. Fico também muito lisonjeado aí com as palavras do professor Ademir, pessoa que eu prezo muito também, e já está virando tradição nós fazermos esse comentário da prova, né, aqui no IDC. Mas, professor Ademir, a minha primeira impressão da prova é uma impressão muito boa, e eu quero me dirigir especificamente aos nossos alunos aqui do IDC, que fizeram o curso aqui conosco, tanto os presenciais como pelo EAD, né, que eu tenho a impressão que eles se saíram muito bem nessa prova, muito bem nessa prova. Por quê? Porque, primeiro, na minha opinião, foi uma prova bem tranquila, muito bem elaborada, né? Eu que sou um crítico aqui das provas da OAB, né, tenho manifestado isso diversas vezes, dessa vez sou obrigado a reconhecer que foi uma prova muito boa, muito bem colocada, muito bem elaborada, aquela prova que não se preocupou em pegar a exceção da exceção, não é? A prova feita realmente para o aluno que está saindo da universidade, não é? E é aquela prova que avalia realmente se tem condições ou não de começar a advogar, e não aquele Professor, eu quero também, a gente avaliando e fazendo a correção de algumas atividades, a gente percebeu, e até mesmo no simulado e na revisão final, que muitas das matérias, e até no simulado elaborado pelo senhor e na revisão feita pelo professor Fabrício Aitaivo, eu tenho a certeza que todas as matérias foram aprofundadas ou até mesmo revisadas diretamente pelo nosso corpo de professores, né? Então aqui quero também enaltecer ao senhor pelo tino, pela certeza de botar questões, né? Parabenizar vocês, parabenizar os professores que dessa vez acertaram com certeza em cheio em muitas questões, até porque, parabenizando a banca também, porque ela fez uma prova disso, né? E dessa vez é fácil a gente que trabalha no meio acadêmico, especialmente vocês que trabalharam diretamente com os alunos, se sente melhor quando a matéria que é justa, a matéria que é necessária ser abordada é abordada. Eu imagino como vocês devem estar se sentindo, né?
tratamos da matéria da retenção, compensação, Não, mas que bom, nós ficamos muito felizes quando a prova é justa, e da última vez nós comentamos que a prova não foi justa. Dessa vez estamos aqui para dizer que a prova foi adequada, atingiu a sua finalidade, que é testar o conhecimento mínimo. Ela não tem que testar o conhecimento máximo, ela tem que testar o conhecimento mínimo. Vamos à questão de número 1. O que dizia a questão de número 1? Sebastião é empregado do restaurante Galeto Delicioso Limitada, exercendo a função de garçom, com salário mensal de R$1.000, e que é equivalente ao piso salarial da categoria profissional previsto em convenção coletiva do trabalho. Apesar de o restaurante não incluir as gorjetas nas notas de serviço, estas são oferecidas espontaneamente pelos clientes. Sebastião solicitou ao empregador a integração do valor das gorjetas à base de cálculo do FGTS. Diante dessa situação hipotética, responda de forma fundamentada aos itens a seguir. A primeira questão é: qual é a natureza jurídica da gorjeta? Justifique. É uma questão que vale 0,65. Não bastava colocar a fundamentação, né, professor? Tinha que especificar um pouco mais. O que nós teríamos que responder nessa questão, professor Ailton? Está previsto o conceito de remuneração, né, professor? É a definição, é o tipo. Lembrando que não bastava colocar simplesmente o fundamento do dispositivo legal. E ainda mais que é uma questão para justificar, então é uma questão que pede a justificativa, nós temos que desenvolver um pouco mais. Mas era uma questão bem tranquila, daria para responder. A questão de letra B é assim: é procedente a pretensão de Sebastião de ter o valor das gorjetas integrados à base de cálculo do FGTS? E aqui nós teríamos que fazer então uma incursão lá na lei da FGTS. Se a gente fosse lá na Lei 8.036, nós encontraríamos no artigo 15 da Lei do FGTS uma norma estabelecendo que tem que recolher a base do FGTS, né, é sobre a remuneração. Então, combinando o artigo 15 da Lei 8.036 com o artigo 457, nós tínhamos uma resposta referente ao pedido de letra B. Então, as gorjetas integram sim a base de cálculo, porque elas são consideradas de natureza remuneratória. Se nós conseguíssemos responder nesses termos, nós tínhamos uma pontuação integral, provavelmente, nessa pontuação. Uma questão simples, não é? Muito bem fundamentada, não é? E que não tinha a menor dificuldade para o aluno descobrir rapidamente até aquele... A lei do FGTS é tranquila, né? O artigo da CLT também, a súmula. Se aplicasse aqui o método que a gente usa aqui, o MDL, né, que é o método de dedução lógica, mataria em 4 minutos essa questão. Essa é uma questão tranquila, valia 0,60. Então, era fundamental apresentar também o artigo 457 e, na medida do possível, mencionar o artigo 15 da Lei 8.036. Mas era mais importante desenvolver o raciocínio dizendo que era procedente o pedido, a pretensão do Sebastião. Então, nós tínhamos aí essa possibilidade.
Tá? A questão de número 2 é uma questão também tranquila, aparentemente não tem maiores problemas. O que pede a questão de número 2? Opostos embargos declaratórios pelo reclamante com pedido de efeito modificativo, o juiz dá provimento aos embargos e adiciona à condenação o pagamento de uma verba que não havia sido apreciada na sentença, apesar de requerida na petição inicial. Ciente disso, a empresa rebela-se afirmando que deveria ter sido observado o contraditório e que ela deveria ter tido a oportunidade de se manifestar. Como isso não aconteceu, sustenta ser nula a decisão dos embargos. Diante do exposto, responda justificadamente aos itens a seguir. Os embargos de declaração podem ter efeito modificativo do julgado e ela avalia 0,65. Então, a primeira pergunta ela exige uma resposta afirmativa ou negativa. Podem ter os embargos de declaração efeito modificativo, professor? Claro, não tem a menor dúvida. É óbvio que os embargos de declaração podem ter, sim, e na maioria das vezes, na prática, eles têm justamente esse efeito. Disse o efeito modificativo, também alguns autores chamam de o efeito infringente, né, dos embargos de declaração, né, é óbvio que sim. A fundamentação, então a resposta aqui era que sim, que teriam que poderiam ter sim, não é? E aqui o fundamento é simples, é o artigo 897A da CLT, né, onde está previsto os efeitos né, dos embargos de declaração. E também a súmula 278 do Tribunal Superior do Trabalho. Aqui, professor, e conversando também com o professor Aitaíno, como são questões até, de certa forma, diretas, era importante que o aluno desenvolvesse um pouco mais, e como não foi uma prova tão extensa, talvez seria importante ter colocado os dois dispositivos para demonstrar o conhecimento. Eu acredito que sim. Né? Mas não se preocupa, se eventualmente não colocou os dois fundamentos, com certeza um dos dois, né, porque a FGV tradicionalmente tem avaliado, ou colocou o dispositivo do 897A, ou a súmula 278. Então, daqui a pouco, não colocou os dois, também não está com perda de nota. Nós vamos ter que esperar o padrão de resposta para... Claro, como também se alguém quisesse complementar ainda, botar um dispositivo do CPC, eu acho que também não teria nenhum prejuízo também. Mas a essência da resposta praticamente seriam esses dispositivos legais e tinha que desenvolver um pouco o raciocínio dessa primeira parte. A letra B pede o seguinte: procede a alegação empresarial quanto à nulidade da decisão dos embargos declaratórios opostos contra a sentença não submetidos ao contraditório. Essa é uma questão muito tranquila, sabemos sim que tem que haver o contraditório, né? Então procede sim a alegação da empresa, sendo que há uma nulidade nessa decisão dos embargos. Tem que haver sim o contraditório. E a fundamentação é a orientação jurisprudencial de número 142 da SDI 1 do TST. É uma questão bem tranquila, tenho a certeza que nós vimos isso em sala de aula, já caiu em outras peças que nós desenvolvemos no decorrer dos nossos cursos, então com certeza é uma questão tranquila de responder, e se fizesse uma consulta lá no índice remissivo, não tinha como não achar. Essa é uma questão muito tranquila de achar. Aqui se achava até em braille, sem problema. Era tranquila de achar essa questão. É uma questão objetiva também, que pede uma resposta, se procede a alegação da empresa sim ou não, tinha que responder que procede sim. Então tinha que afirmar essa resposta, desenvolver um pouco o raciocínio e colocar o dispositivo legal, que é a OJ 142. E veja, professor, justamente em razão da natureza infringente, modificativa dos embargos, é que é obrigado se estabelecer o contraditório, né? Justamente. Então, quem respondia a primeira questão, já era praticamente a resposta da segunda, né? E veja que até nesse contexto, a gente tem que
parabenizar a banca, o examinador, que na questão de número 1, ele basicamente também fundamentou a questão de número 2 com o fundamento da alternativa A. Se tivéssemos conhecimento, então, da A, saberíamos responder a B. Então, foi tranquilo essa questão. Vamos para a questão de número 3. Ela diz assim, a Fazenda Pública Estadual, na condição de tomadora de serviços terceirizados, é condenada pela Justiça do Trabalho ao pagamento de verbas trabalhistas devidas ao empregado das empresas prestadoras de serviço. Diante disso, entendendo a Fazenda Pública a presença de algumas omissões no fundamento do julgado, responda justificadamente aos itens a seguir. A questão de letra A. Qual é o prazo da Fazenda Pública Estadual? Qual é o prazo que a Fazenda Pública Estadual terá para opor embargos de declaração? Também valendo 0,65. Então, a primeira pergunta é, qual é o prazo? Eu tenho que responder afirmativamente a questão. Ela pede o prazo, eu vou responder que o prazo é de 10 dias. A Fazenda Pública Estadual vai ter o prazo de 10 dias, então, para opor os embargos aqui de declaração. E o fundamento disso, que é o prazo em dobro para a Fazenda Pública. Sabemos que os embargos de declaração têm um prazo de 5 dias, tranquilo, mas tem um dispositivo, a orientação jurisprudencial 192 da SDI 2, diz que a Fazenda Pública terá prazo em dobro. Então, tranquilo, se a regra comum é de 5 dias, tratando-se de Fazenda Pública, nós vamos ter o prazo de 10 dias, que é o prazo em dobro. A OJ 192 responde a essa questão. Perfeito. Agora, chama atenção, né, professor Ademir, que o aluno tem que colocar os 10 dias. Porque ele pergunta qual é o prazo. Então tem que responder qual é o prazo. Não bastava dizer que o prazo era em dobro. Tinha que demonstrar o conhecimento que a regra comum é de 5 dias. Exato. E até mesmo, se quisesse aprofundar um pouco mais, dizer que a regra comum é de 5 dias, mas lá na orientação 192 que está o prazo em dobro. E a letra B pede assim, confirmada a sentença e sobrevindo a execução, que prazo a Fazenda Estadual terá, de acordo com a lei? Atenção, eles colocaram ali, de acordo com a lei. Essa era uma questão um pouco mais complexa. Que prazo terá a Fazenda Pública Estadual, de acordo com a lei, para ajuizar os embargos de devedor? Aqui pede os embargos de devedor, professor. E aqui, na realidade, de acordo com a lei, né? Veja bem, professor, essa questão foi longamente debatida nos tribunais durante muitos e muitos anos aí, que persistiu a medida provisória 2180, né, enquanto medida provisória. Ocorre que essa medida provisória acabou, de uma maneira ou de outra, né, acrescendo alguns dispositivos na Lei 9.494, de 97. Dentre esses dispositivos, o artigo 1º-B da Lei 9.494 de 97 vai determinar que o prazo previsto no artigo 884 da CLT, e aí não se fala em embargos de devedor no processo do trabalho, mas se fala em embargos à execução no processo do trabalho, não é? O prazo para a Fazenda Pública é de 30 dias. Né? Então isso que eu acho que eles queriam que o aluno respondesse. O aluno teria que responder que é os 30 dias em razão da modificação, né, que houve de ter acrescido o dispositivo do artigo 1º-B da Lei 9.494 de 97. Professor, essa era uma questão mais complexa aos nossos olhos. Essa assim. Foi a mais difícil. Foi a mais difícil. Foi. Mas, como orientação, amigos, se a gente olhar lá no dispositivo da CLT, no 884, e dando uma olhadinha lá, nós encontraríamos essa remissão à lei, né, uma medida provisória que modificou essa lei, até essa medida
provisória foi reeditada por diversas vezes. 37 vezes. Né? 37 vezes. Então nós temos aqui uma ampla discussão, mas ali na própria CLT, se a gente tivesse um pouco de paciência, nós teríamos achado essa resposta, que é o prazo de 30 dias. Aqui, da mesma forma, eu tinha que colocar o prazo, né? Porque aqui ele pede, confirmada a sentença, né? De acordo com a lei, qual é o prazo. Então, eu teria que mencionar também o prazo de 30 dias. Mas, tranquilo, essa é uma questão um pouco mais complexa, é uma questão que talvez até vá gerar uma discussão, mas ela vale 0,60. É uma questão que, se a gente colocasse ali a fundamentação, mais ou menos, teríamos condições de tirar uma pontuação. Eu acho, né, professor Ademir, que também nesse caso aqui, para complementar total a resposta, eu acho que cabia aqui citar o 884 da CLT. Que é a especificação do prazo de 5 especificamente, dias, exatamente. E aí demonstrar o conhecimento que houve uma inovação na legislação, modificando o prazo. Né? Com certeza. Vamos para a questão de número 4. Ao nosso ver, essa foi a questão mais difícil. Né? Dentre as 4 alternativas, eu acho que foi a questão que mais trabalho daria para o nosso aluno. Mas é uma questão tranquila que também conseguiríamos, com paciência e com bastante atenção, conseguiríamos responder. Bom, a questão de número 4, ela diz assim, numa determinada escola, uma professora irá casar-se no dia 10. Vejam bem, uma professora, fez uma ênfase ali, e uma auxiliar de secretaria, no dia 15 do mesmo mês. A direção comunicou que concederá 9 dias de licença para a professora e de 3 dias de licença para a auxiliar de secretaria. Ciente disso, a auxiliar foi à direção reclamar contra o tratamento discriminatório, alegando a violação ao princípio da isonomia. Diante disso, responda justificadamente. Primeiro, nós temos aqui uma questão de 2 categorias, né, professor? Perfeito, são 2 funções dentro da mesma empresa. Professor, não é? E serviço geral, né, serviços gerais. Quer dizer, aí nós temos a professora, que tem uma regulamentação especial, não é? E os demais empregados daquela escola que entram aí na geral. Na regra comum. Se soubéssemos essa distinção de que havia 2 tratamentos, né, que havia essa distinção, já não teríamos dúvida de responder essa questão. Mas se fôssemos lá na CLT, nós teríamos tranquilamente condições de responder essa questão também. Pelo índice da CLT, procurando professor, encontraria tranquilamente. Não tenha nem dúvidas, né? Analise se a direção do colégio agiu corretamente na concessão de prazo diferenciado de licença. Então, professor Ayub, a pergunta ela era direta. A direção agiu corretamente ou não? Perfeito. E aí tem que responder, né? Tem que responder que ela agiu corretamente. Porque não basta dizer sim ou não. A direção agiu corretamente, concedendo, né, para ambas as funcionárias, né, períodos diferenciados, né? E realmente, o fundamento é o seguinte, o professor tem um período diferenciado para que o que se chama na CLT, o que se chamava na CLT, quando a CLT foi elaborada, daquela famosa licença de gala. É muito legal isso, é muito bonito, isso é a licença de casamento, né? Para casamento, é muito legal. Então, veja bem, a licença gala da CLT, está prevista no artigo 320, parágrafo 3º da CLT, que faz a previsão de 9 dias para o professor. Né? Bem, a outra funcionária era uma auxiliar de secretaria. Né? Ela cai na regra comum. Regra comum, né? E a regra comum está prevista lá no artigo 473, inciso 2º da CLT, que prevê 3 dias. 3 dias, só 3 dias. Né? Então a direção agiu corretamente. Não temos dúvida de que a resposta está nos dispositivos do artigo 320, parágrafo 3º, previsão especial para o professor, né, de 9 dias de licença. E 3 dias para o auxiliar de secretaria.
E aí está lá no inciso 2º do 473. Não tem nenhum, não pode haver nenhum outro outra alternativa. Não poderia aqui invocar o princípio, né? Não houve nenhuma violação ao princípio da isonomia. Nada. Até mesmo trabalhando numa escola não há essa violação. Não. Ele não vai ter essa diferença, esse direito. Qual é o efeito? A letra B então pede. Qual é o efeito da licença gala no contrato de trabalho e como ficará a questão do salário nesse período? O efeito jurídico desse tipo de licença para casamento, a licença chamada gala, é a interrupção do contrato de trabalho. Quando há interrupção do contrato de trabalho, não há prestação de serviço, mas há pagamento de salário. Contraprestação. Há pagamento de salário. Né? Então, é exatamente isso que ter o domínio do 473. Mais uma vez, a A e a B, vamos dizer assim, em relação fundamento comum do 473, né? E tem que dizer que é a interrupção do contrato de trabalho. E o que acontece na interrupção? Diferente da suspensão, onde não há trabalho e também não há pagamento de salário, na interrupção não há trabalho, mas há pagamento de salário. Tranquila essa questão. Essa muito aqui fácil pegar o artigo 473 e responder essa questão. Vejam bem, das 4 alternativas, das 4 questões, né, professor, nós temos um item, que é o item B da questão de número 3, que ela é fora digamos assim, do âmbito do conhecimento comum. Teria que ter um conhecimento um pouco mais amplo para debater mesmo e assim, responder essa questão. Mesmo assim, eu acho que esse assunto dos embargos à execução da Fazenda foi um assunto tão amplamente discutido, né? Pela jurisprudência, que é muito difícil que o aluno não tenha, pelo menos, algum professor algum contato. Não tenha tido falado isso. Né? Mas as demais eram bem tranquilas de responder. Muito boas. Muito boas até em relação, né, de serem perguntas diretas. Perfeito. Não foram perguntas extensas. Mais uma vez, parabéns pela prova, que foi uma prova direta, com enunciados curtos. Essa vez parece que a prova não foi para assustar, nem para sacanear. Eu não sei se teve algum reflexo na nova direção da OAB Nacional, né? Alguma coisa assim, mas me parece que a prova foi muito bem elaborada, mas realmente para apurar conhecimento mesmo. E não o aluno que tem uma grande memória, que decorou todas as súmulas para passar. Até conteúdo fora de lei, como da CLT, ou até do material de consulta, como ocorreu na última prova, né? Exatamente. Onde tivemos questões que estavam fora do material de consulta. Né? Dessa vez eu vou ter que parabenizar, não tem como. Muito bem, vamos então agora para a peça. A peça, ela, diferentemente de todas as peças elaboradas pela FGV, a 9ª peça trabalhista, ela é uma peça, até nos surpreendeu, de um enunciado curto. Positivamente. Positivamente, né? Com certeza, né? Ao nos depararmos, nós achamos que não poderia ser verdade. Sempre foi uma prova com 3 folhas de enunciado e dessa vez meia folha, né? Então foi uma prova realmente mais curta, mais objetiva e que realmente avaliou conhecimento, e os nossos alunos com certeza estão aptos a responder essa peça. Era um RO tranquilamente de responder. Vamos lê-lo bem rápido aqui. O pedido formulado numa reclamação trabalhista foi julgado procedente em parte. Nós temos aqui já indícios dizendo que é uma sentença. O juiz condenou a autora a 6 meses de detenção por crime contra a organização do trabalho. Professor, a Justiça do Trabalho tem competência criminal? Não. Então, já temos um elemento aqui que vai nos indicar. Já poderia chamar atenção aí uma incompetência absoluta, né? Pois comprovadamente ela estava recebendo seguro-desemprego nos 2 primeiros meses do contrato de trabalho e por isso pediu que a empresa não assinasse a CTPS nesse primeiro período. O magistrado reconheceu que a autora excedia a jornada em 3 horas diárias, mas limitou o pagamento da sobrejornada a 2 horas por dia com adicional de 50%, em razão do que dispõe o artigo 59 da CLT. Aí já tem mais um fundamento para nós recorrermos. Ainda julgou aplicável a norma da complementação da aposentadoria
custeada pela empresa que estava em vigor no momento do requerimento da aposentadoria, e não a da admissão, que era mais favorável à trabalhadora. Olha, norma mais benéfica aqui. Também já teríamos aí argumentos para pedir a reforma. Fundamentando a inexistência do direito adquirido, mas apenas a expectativa de direito. Professor, nós temos aqui sim direito adquirido, né? Mas aqui até nem se entra nessa seara, né, de se falar em direito adquirido, até porque nós temos dispositivos, temos súmulas específicas, que nós logo em seguida vamos ver. Né? Vamos ver, né? Mas tranquila, só com conhecimento geral já daria para enfrentar o tema, né? Além disso, reconheceu que o acionante trabalhou 10 horas em regime de prontidão no último mês trabalhando e deferiu o pagamento de 1/3 dessas horas. O difícil aqui era o acionante. É o mais difícil chamar reclamante de acionante. Só isso eu acho que tem muito aluno. Deu uma inovada aí. É uma inovada e muito aluno ficou pensando, mas o que será acionante? Acionou aí acionista e tal, né? Acionista. Mas era tranquila, não, pensando um pouquinho dava para enfrentar essa questão. Além disso, reconheceu também que o local de trabalho da autora era de difícil acesso e que no deslocamento ela gastava 2 horas diárias. Mas, por existir acordo coletivo fiscando a média de 1h30, né, minutos com transporte concedido pelo empregador, deferiu, com base no artigo 58, parágrafo 3º da CLT, somente 1h30 de horas em itinerário. Também aqui há uma violação a uma matéria a ser recorrida. Deferiu o requerimento da empresa, determinando com sustentáculo no artigo 940 do Código Civil a devolução em dobro do 13º salário do ano de 2012, porque a autora postulou integralmente, sem qualquer ressalva, quando a primeira parcela já havia sido quitada pela empresa. Aqui depois nós vamos ver, tem um detalhe, mas é tranquilo também de responder. As custas foram arbitradas em R$300, sobre o valor arbitrado a condenação, que é de R$15.000. Autora, Verônica Silva, a Ré, Indústria Metalúrgica Ribeiro S.A., atenção para o S.A., que possui 1.600 empregados. Um dado aqui, talvez para ali adiante nos serviria uma informação, porque é um reforço. É um indício de um item a ser recorrido. Quer dizer, não é uma microempresa, não é uma pequena empresa, não é uma empresa de pequeno porte. É uma empresa de grande porte. De grande porte. Evidenciaram aqui, nos deram um elemento, mas não é o mais importante. Processo número tal e tramita na 100ª Vara do Trabalho de Minas Gerais. Pergunta, analisando a narrativa e considerando que a trabalhadora não se conformou com a sentença, apresente a peça pertinente à reversão da decisão, no que couber, sem criar dados, fatos que não foram informados. Tranquilo, é uma peça, nós já sabemos, falou em sentença, da sentença, nos termos do artigo 895, caberá o recurso ordinário. Sendo mais específico, o fundamento do recurso ordinário é o artigo 895, inciso 1 da CLT. Nós temos aqui, então, a petição de interposição, petição de apresentação. No nosso simulado, nas nossas peças, nos nossos exercícios práticos, trabalhamos sempre bem destacadamente essa petição de interposição. Inclusive assim, fui eu que corrigi as peças do simulado, e eu vi assim, o professor que deu RO para a turma aqui, deu com muita maestria, porque realmente a turma estava muito bem afiada em recurso ordinário, e todos fizeram com precisão a petição de apresentação, ou de rosto, ou de interposição, fizeram nos moldes exatos como tem que ser feito. Então a turma estava bem preparada. Que bom, né? E a gente fica feliz quando a gente percebe que as pessoas estão bem, né? E aqui foi uma peça de interposição que tinha um detalhe que nós vamos ver em seguida. Nós teríamos que colocar, então, a petição de interposição ou de apresentação direcionada para o juiz prolator da sentença, da 100ª Vara do Trabalho de Minas Gerais. Era importante colocar o processo número, se não colocou, eventualmente,
não tem problema, não vai ter diminuição de nota, geralmente. Recorrente, Verônica, recorrida Indústria Metalúrgica Ribeiro. Nome do recurso, né? Então, o recurso ordinário. Isso, com a fundamentação do 895 primeiro, né? E aí ali, claro, poderia mencionar dos pressupostos de admissibilidade, chamando a atenção aqui que era importante a demonstração do conhecimento de que não caberia ao reclamante, primeiro, que o reclamante não faz o depósito recursal. Né? Exclusivamente da empresa. Né? É exclusivo da empresa, que é ela que vai, né, fazer a garantia do julgado. E a outra questão que eles até enfatizaram lá embaixo, que foi as custas no valor de R$300. Mas o reclamante, em se tratando de sentença parcialmente procedente ou improcedente, o reclamante ele não faz o recolhimento das custas. Como a sentença é parcialmente procedente, não há necessidade de fazer o pagamento das custas. Se ela fosse totalmente improcedente, né, e o reclamante não estivesse sob o abrigo da justiça gratuita, aí teria que fazer. Mas no caso aqui, descarta de pronto essa questão, pouco importa. Eu aqui em cima, julgado parcialmente procedente. Então se descarta custas completamente. Professor, e se alguém tivesse colocado as custas lá como pressupostos, eu não entendo como um prejuízo. Será que nós... Não, eu acho que sim. Eu acho que se alguém colocou na petição de apresentação ou de rosto recolhimento de custas de depósito recursal, eu acho que é passível de perda de alguns décimos, eu acho que sim, porque... enfatizaram exato, muito. Enfatizaram demais, exatamente, que era reclamante que estava lançando o recurso. Então eu acho que é possível que perca alguns décimos. Acho que não é o mais importante, mas é possível. E aí, claro, uma das questões muito importantes é pedir a remessa da petição de razões para o tribunal, né, ao qual está vinculado o juiz o prolator, né? Que nesse caso, se não saberia que era o terceiro, né, TRT da terceira região, poderia até deixar de mencionar, mas que seja remetida ao tribunal para apreciação. Poderia ainda, a termos de ilustração, de conhecimento, isso é amplamente discutido aqui em sala de aula, que poderia mencionar o artigo 900 da CLT. Quem mencionou, tudo bem, mas não é obrigatório fazer menção da notificação da parte contrária, da recorrida, para contrarrazões. Não era necessário. Agora, eu acho que isso não perderia, não tiraria pontos, eu acho, né, por não mencionar o artigo 900. Com certeza, entendemos que não há prejuízo, até porque nos dois recursos ordinários anteriores não foi pedido, então, colocou, não tem prejuízo. Não vai ter acréscimo, mas não colocou também não tem prejuízo, pode ficar tranquilo quanto a isso. Vamos para a petição de interposição. Sempre lembrando que tem alguns termos técnicos que precisam ser colocados, né? Lá teria que fazer, então, a peça dirigida ao Tribunal Regional de Minas Gerais, à terceira região. Então, termos corretos, egrégia, turma do TRT, se soubesse terceira região, né? E colocar lá novamente, processo número tal, recorrente, recorrida, e já partir lá, então, para as razões da petição do recurso, né? Então, a primeira, aí esse é um recurso, trata-se realmente do recurso ordinário, e antes do mérito nesse recurso, nós temos uma questão aí que é de incompetência absoluta, não é, do juiz do trabalho, que condenou a reclamante a 6 meses, né, de detenção, em razão de que ela enquanto trabalhava, sacou o seguro-desemprego. Bom, primeiro vamos dizer que isso é uma prática que não existe no Brasil, né?
Pode ser em outro país, na França, na Inglaterra. No Brasil isso não existe. Mas mesmo que assim, né, claro que é uma situação hipotética, o juiz do trabalho jamais poderia condenar. Não é? Porque até interessante que eles enfatizaram muito o juiz ultrapassando os limites da sua competência. Né? Ficou então, evidente essa preliminar. Claro, o que o juiz... o que acontece? Num caso desses, o juiz oficia ao Ministério Público, né, para que se inicie o processo criminal lá na Justiça Federal. Que é de competência comum e não da Justiça do Trabalho. Então, nesse caso foi um caso de incompetência absoluta. Caberia aí, então, uma preliminar no recurso, não é? Pedindo realmente, enfatizando essa questão da incompetência absoluta do juiz. Em razão da matéria. Em razão da matéria, se trata absoluta, né? E aí o fundamento ali nós teríamos o inciso 2º do artigo 301 do CPC, não é? O artigo 114 da Constituição, onde determina que é aquele rol da competência da Justiça do Trabalho, não é? E eventualmente até o 652 da CLT ali que vai falar da competência das varas do trabalho. Né? Em nenhum desses artigos aí tem competência o juiz do trabalho para prender, determinar uma pena de detenção. Então, a primeira coisa nesse recurso ordinário, antes de atacarmos efetivamente o mérito, não é realmente essa preliminar. Eu tenho a impressão, professor, que essa é uma questão que vai ser bem valorada. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu me lembro de um recurso ordinário que tinha aquela questão da ilegitimidade passiva do aeroporto, onde a questão da ilegitimidade, que era uma preliminar, ela valia 1 ponto. Eu acredito. Ela valia tanto quanto a petição de interposição. Ela valia 1 ponto. Eu me lembro também dessa questão. Por quê? Porque é uma maneira boa de avaliar a técnica profissional, não é? De redigir um recurso ordinário. É bem interessante, realmente. E sabendo isso, e eu tenho a certeza que os colegas se deram conta disso aí, eu tenho a certeza que os colegas analisaram, até porque a gente frisa bastante que a FGV gosta de preliminares, ela sempre suscita essa matéria. E eu acredito também assim, professor Ademir, caso algum colega, algum dos nossos alunos, ou algum aluno, tenha levantado essa questão da incompetência absoluta do juiz, mas não em preliminar, mas direto no recurso também ordinário, eu acho que também vai ser valorizado. Talvez não consiga 1 ponto, mas vai ganhar 0,90, né? Alguma coisa assim. Porque o importante era atacar. Ter o conhecimento, demonstrar o conhecimento. Né? Se não em preliminar, assim, né? Até vamos colocar assim, pela simplicidade do processo do trabalho, né? Que não se exigiria até porque, claro que não sou daqueles que defende a tese que o recurso se interpõe por simples petição, mas pela simplicidade do processo do trabalho, eu acho que talvez quem atacou, não como preliminar, mas atacou, como colocando o fundamento certinho da incompetência absoluta, eu acho que também vai ser valorizado. Uhum. Vamos então para o mérito, né? Para o mérito nós temos aqui a primeira matéria, e era importante, isso nós frisamos também em sala de aula, é importante que o aluno siga uma ordem conforme a banca botou a matéria, né? Era importante mencionar dentro daquele cronograma que a banca exigiu que o espelho vai ser elaborado em cima daquilo. Então ele vai comparar, provavelmente ele já facilitaria a correção. Então, primeira coisa a ser enfrentada era a matéria das horas extras, né? A autora reconheceu que havia uma jornada extraordinária de 3 horas. Né? Só que o juiz... O magistrado reconheceu que tinha... Na produção das provas, no conjunto probatório. Na instrução que a autora excedia a jornada, havia uma sobre-jornada de 3 horas. Só que entendeu ele que só poderia condenar a reclamada ao pagamento de 2 horas. Vejam até um absurdo, né? Do artigo 59, que só prevê o máximo de 2 horas, né? Então aqui nós temos assim, temos que pedir a reforma da sentença, porque tem um dispositivo que nos permite o pagamento das horas excedentes, que é a súmula 376
item 1 do TST, então que mesmo havendo a jornada extraordinária acima das 2 horas, elas têm que ser pagas. Então, tem que pagar, mesmo que sejam 4, 5, 6 horas extras, teria que fazer o pagamento, porque houve a contraprestação, houve o trabalho. Então, eu não posso punir o empregado, descontando ele, limitando ele ao pagamento de 2 horas, né? E, professor, na última prova nós tivemos aí a invocação de alguns princípios, um conhecimento mais teórico. O senhor acha que aqui seria importante mencionar, por exemplo, o princípio da primazia da realidade, da norma mais... né? Com certeza, professor. Eu acho que assim, veja, ainda que o artigo 59 da CLT faz uma limitação a 2 horas, essa limitação é para o empregador, não é? Quer dizer, só pode exceder em, no máximo, 2 horas a jornada. Por quê? Porque a jornada no Brasil, a normal é 8, mais 2, um máximo de 10 horas. Muito bem. Mas essa limitação do 59 é para o empregador. Né? Agora, se o empregador obriga o empregado a exceder esse limite, o empregado excede trabalhando, é óbvio que tem que haver a contraprestação. Né? Não posso puni-lo 2 vezes. Não vai puni-lo 2 vezes. Ele trabalhou, mas o desconto não vou pagar. Não, isso não existe. Isso não existe. Bem capaz, né, que isso vai acontecer. Não é possível uma coisa dessa. Então, o que acontece? Houve trabalho, tem que haver pagamento. Realmente, a súmula do TST já, vamos dizer assim, nem sei para que serve essa súmula, mas é óbvio, né? Ela diz o óbvio, havendo trabalho tem que haver pagamento, né? Não tenha dúvida. Não importando o limite que exceda, né? Exatamente. Realmente, o princípio da primazia da realidade eu acho muito interessante, acho importante. Se alguém citou, que se alguém, eu acho, fez muito bem, demonstrou conhecimento, domínio da matéria. Exatamente. E eu acho que o outro também pode-se usar até como princípio geral de direito, o princípio do enriquecimento sem causa do empregador, não é? Imagina um empregador que sabendo que o máximo é de 2 horas, eu vou mandar ele fazer 4, só pago 2. Vai haver um enriquecimento ilícito, não tenha dúvida, né? Então isso não existe. Eu acho que é por aí mesmo, professor Ademir, é por aqui que a gente pediria consegue a reforma da sentença. Claro, sempre lembrando que após cada fundamentação, narrou o fato lá, fundamentou, pede a reforma da sentença. Com certeza, especificamente em cada item. De cada item, de cada tópico que está recorrendo. Nesse caso, reformar para pagar mais integral as horas trabalhadas. Isso, que seja concedido o pagamento integral, né, das horas essas laboradas. O segundo tópico do mérito a ser pedido a reforma da sentença era da norma de complementação de aposentadoria. Né? O empregado ingressou num regime e, na época de se aposentar, foi aplicado o regime da época da aposentadoria. Ou seja, aqui nós temos um direito, né, uma contraposição. Ele entrou numa regra e foi se aposentar em outra regra. Nós vamos aqui ter uma prevalência, digamos assim, do princípio da proteção. Mas tem uma súmula específica para isso também, né, professor? Tem uma súmula específica, sim, para isso, não é? Do TST também, que fala exatamente sobre isso. Que só se aplica a norma, não da admissão, mas a posterior, se esta posteriormente for mais favorável, mais vantajosa ao empregado, não é? É claro, é o contrário do que foi dado nessa sentença. Né? E aqui nós poderíamos fazer uma consulta, se a gente fosse lá no índice remissivo, talvez eu não teria nenhuma fundamentação na própria CLT, mas eu poderia ir lá no índice remissivo e eu procuraria lá por aposentadoria. E aí eu chegaria na súmula 288. Isso. Eu acho que tem que ter mencionado a súmula 288, que prevê, né, essa regra, né, o princípio dessa proteção. E aí, aqui eu poderia ter comentado o princípio da proteção e que se aplica, no caso, a regra da norma mais favorável ao empregado. Como a norma da admissão era a mais favorável, eu tenho que pedir a reforma da sentença
para que a aposentadoria seja dada conforme a regra do ato da admissão. Também, com certeza. Eu acho que o princípio, aí a regra da norma mais favorável, uma regra do princípio da proteção do direito do trabalho, se encaixa muito bem aqui. Agora, realmente, fundamental a citação da súmula 288, né, do TST. Isso é fundamental. É uma pontuação bem importante, provavelmente vai ser valorada essa pontuação. O terceiro item do mérito a ser contestado, requerido a reforma desse item, né, era o regime de prontidão. Aqui eu tinha que demonstrar um pouco de conhecimento, saber a distinção entre regime de prontidão e o sobreaviso, né, que é uma questão aqui que eu tinha que distinguir um pouco o conhecimento. Ele diz assim, ó, que o regime de prontidão ele recebia 1/3 das horas que ele ficava de prontidão. Ele ficou durante um mês 10 horas de prontidão. O que quer dizer ficar de prontidão, professor? Assim, Estar de prontidão. Exatamente. O professor Ademir falou muito bem aqui, e eu acho que talvez aqui resida o interesse da banca, que justamente o candidato colocasse exatamente essa distinção do que é sobreaviso e o que é prontidão. Regime de sobreaviso é aquele que o empregado fica na sua casa, não é? Aguardando a qualquer momento ser chamado para voltar ao trabalho. Isso é sobreaviso. O regime de prontidão é o contrário. O regime de prontidão ele entra em escala de prontidão e ele fica na empresa ou no local do trabalho, aguardando para voltar ao serviço. Ele não está na sua casa. Por isso que há uma diferenciação também no pagamento. O pagamento de sobreaviso é 1/3. Está perfeito. Seria perfeito aqui se fosse o sobreaviso. Mas não é, é prontidão. Ele deu ênfase. Mas é prontidão. Prontidão é 2/3. Não é? Isso está previsto lá no artigo 244 da CLT, tá? No parágrafo 3º. O regime de prontidão é no parágrafo 3º do 244. Então, eu acho que talvez um fundamento para recorrer dessa decisão, professor Ademir, seria isso, estabelecer essa distinção e dizer que a sentença errou, né, no condenar somente 1/3, porque não se tratava de sobreaviso, mas sim de prontidão. Essa é uma questão, talvez dentro do mérito, é uma questão que exigiu um pouco mais de conhecimento de vocês. Essa questão exigiu um pouco mais de raciocínio, é uma questão, mas daria para responder simplesmente pelo 244 no parágrafo 3º. Se não fez a distinção, não quer dizer que vai perder pontuação. Não, talvez acredito que não, mas não. O mais importante era construir o raciocínio que tinha a distinção dos 2/3. Perfeito. Que o pagamento teria que ser com adicional de 2/3 e não 1/3, conforme foi com certeza, com certeza. Bom, essa questão agora, nós já mencionamos antes, a questão de tratar-se de uma empresa de grande porte, né? E aqui nós temos, então, a importância desse dado. O pagamento das horas em itinério. Lá diz que tem uma norma coletiva estabelecendo o pagamento de 1h30 de horas em itinério. Só que na realidade, no fato, aconteceu que o empregado ocupava 2 horas para se deslocar da sua casa até a empresa, que se encontrava em local de difícil acesso. Nesse deslocamento, o juiz entendeu por não pagar as 2 horas, e somente 1 hora em itinério. 1h30, né? 1h30, né? Agiu equivocadamente o magistrado, porque ele argumentou que só poderia pagar 1h30, né? E se baseou no artigo 58, parágrafo 3º da CLT, né? Que estabelece o cálculo médio do transporte e a aplicação prevista em norma coletiva. Mas nesse caso, professor, não é possível. Não é possível. Por quê? Por quê? Essa hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 58 da CLT é aquela hipótese prevista quando existe um instrumento normativo, ou seja, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, autorizando a pequena ou a microempresa, ou aquela empresa de pequeno porte, não é? Aí o que ela faz? Ela pode fazer pela média, não é? Vamos dizer, se ele despende 3 horas no dia, né,
para ir e 1 hora para voltar, ele faz pela média, estabelece desde que esteja previsto em convenção coletiva. Veja, a recorrida aqui era uma empresa, Indústria Metalúrgica Ribeiro, Sociedade Anônima. E como o professor Ademir falou lá no início, quando leu, tinha 1.600 empregados. Não era uma microempresa, nenhuma empresa de pequeno porte. Era quase tamanho do IDC. Claro, 1.600 aqui, com certeza. Né? Nós estamos nessa média. Nessa média, então, quer dizer, claro, não pode ser uma empresa de pequeno porte. Mas ele deu um outro dado informativo aqui, que é Indústria Metalúrgica Ribeiro, Sociedade Anônima, né? Isso. Ele deu 2 indícios de que não podia ser microempresa nem pequeno porte. Né? E, claro, nesse caso, como o problema fala especificamente que gastava 2 horas, não é? Pouco importa se tivesse na convenção coletiva estabelecido 1h30. Vai ter que pagar as 2 horas. E o fundamento para isso, professor Ademir, entendo aqui, que é o item 1 da súmula 90 do TST. Que é bem específico. Bem específico, que é o pagamento da integralidade das horas gasto no transporte, no deslocamento. E aqui nós poderíamos ainda colocar uma outra norma, se quiséssemos demonstrar um pouco de conhecimento, que a gente até mencionou anteriormente, era o princípio da primazia da realidade. Perfeito. Quer dizer, ocupou o tempo para deslocamento, se foram 2 horas, não há que se falar em 1h30. Perfeito. Tem que se pagar as 2 horas. Perfeito, né? O princípio da primazia. A exceção são aquelas que estão previstas lá, que são 2 horas, que é feita a média para micro e pequena empresa. Né? Perfeito. A última questão assim, que nos chamou a atenção, que foi a da devolução do 13º salário em dobro. Né? E aqui é uma questão bem tranquila de responder. Porque assim, deferiu o requerimento da empresa determinando, com sustentáculo no artigo 940 do Código Civil, a devolução em dobro do 13º salário do ano de 2012. Porque a autora o postulou integralmente sem qualquer ressalva, quando a primeira parcela já havia sido quitada pela empresa. Aqui nós temos que fazer 2 distinções básicas. A primeira, que nós temos lá no artigo 8º, parágrafo único da CLT, uma disposição dizendo que eu vou aplicar o direito comum somente subsidiariamente se ele for compatível. Nesse caso aqui, o Código Civil não é compatível. E o segundo caso, aqui, o Código Civil, ele fala, se vocês olharem lá no artigo 940, em dívidas. Se eu cobrar, por exemplo, uma dívida que eu tenho com alguém, se eu cobrar ela indevidamente, esse alguém pode pedir, então, o pagamento em dobro. Mas aqui nós não estamos falando em dívidas. 13º é direito do trabalhador. Então, nós temos aqui um problema. Como é que nós deveríamos fundamentar recorrer com base nessa compreensão, professor Ailton? Basicamente, já liquidou. É exatamente isso que o professor Ademir falou. Está aí toda a fundamentação. Veja, o 940, quando ele trata de dívida, ele trata de obrigações, não é? Não é o caso aqui. Aqui nós não estamos no direito civil das obrigações, nós estamos no direito do trabalho. Em se tratando de direito do trabalho, o 13º é um direito do trabalhador, não é? Então, né, com certeza, o 940 não entra na CLT, porque esbarra no parágrafo único do artigo 8º. Ou seja, o parágrafo único do artigo 8º da CLT é o que eu digo sempre, é o grande portal do direito material dentro da CLT. Ou seja, ele só entra quando ele é compatível com os princípios gerais do direito do trabalho. Como é o 769 lá no processo, né? No direito instrumental. O 769 é o portal do direito instrumental, do direito processual dentro da CLT. Só vai entrar também quando não colidir com a CLT, quando não for compatível. E aqui nós temos uma colisão. Nós temos uma colisão, porque o 940 fala de dívida, né? E dívida que se estabelece entre obrigações civis, que não é o caso aqui, são direitos trabalhistas. Então aqui nós temos basicamente a fundamentação do nosso recurso. Eu teria que também pedir a reforma desse pedido, né, desse pleito, né? Então pedir a reforma da sentença do juízo de 1º grau.
Por fim, professor, era importante pedir o acolhimento da preliminar, a preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria. Então, eu tinha que pedir o acolhimento lá nos termos finais da nossa petição de razões do recurso ordinário. Eu tenho que obrigatoriamente pedir o acolhimento da preliminar, declarando a nulidade. Nulidade, porque se trata de uma decisão do juiz totalmente incompetente, com certeza. Né? E, por fim, requerer o conhecimento, o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença. Isso nós já tínhamos trabalhado em sala de aula, nos nossos simulados, nos nossos treinamentos, e a FGV tem como característica, nós já batemos nessa tecla, termos técnicos que a FGV gostaria que aparecesse na prova. Era importante mencionar esses termos para uma boa avaliação no item final lá. Com certeza, principalmente no final, o provimento ao recurso, né? Reforma, né, da decisão, não tenha dúvida, né? E local e data, assinatura, advogado e a OAB. Né? Aqui era importante, né, a gente já constatou, a FGV nunca colocou data. Então eu não poderia inventar data. Sabemos que o recurso ordinário é em 8 dias, tudo bem, mas a FGV não me deu indícios. E ela foi clara aqui ao dizer, não invente dados, não cria fatos, não informa nada que não esteja... Ela ajudou, né, muito, né? Ajudou muito aqui, ajudou muito. Então aqui ela deixou bem especificado como é que nós deveríamos fazer essa prova. Amigos, esperamos ter colaborado com vocês. Quero agradecer imensamente ao professor Fabrício Aitaivo, a todos os outros professores que passaram nessa sala, ajudaram os nossos alunos. Quero agradecer mais uma vez imensamente ao amigo e professor Ayub, que é um prazer trabalhar com o senhor aí, comentar essa prova. Sempre estou aprendendo também a cada prova que a gente faz. Bem isso capaz. Aí, estamos aí aprendendo. Bem capaz. E aos colegas eu quero dizer o seguinte, nós temos aqui um cronograma, vai ter já em seguida o espelho, o padrão de resposta, acompanha lá na página da FGV. É claro que a FGV vai ter muito mais tempo para elaborar o padrão de resposta, mas nós já fizemos mais ou menos um parâmetro. Claro, até porque a FGV aproveita, né, os nossos comentários, com certeza, e faz, a partir daí ela faz o seu, né, porque assim, veja, e aqui eu fiz todo um elogio aí à peça que merece, esse exame merece, foi muito bem elaborado, muito bem colocado, uma prova acessível, não era uma prova fácil, mas uma prova muito bem feita para aquele que está saindo da faculdade, volto a dizer de novo, né, e vai enfrentar o exame da ordem, né, mas também eu ainda volto a bater, e talvez essa nova direção da OAB Nacional que esteja assumindo podia providenciar isso. Eu não vejo por que não, 24 horas depois, né, de terminada a prova da OAB, não se lance o espelho. Como conseguem lançar o gabarito, mesmo que extraoficial, da primeira fase no mesmo dia? No mesmo dia. Por que na segunda fase? Não necessariamente no mesmo dia, até porque às vezes pode ter assim algum problema, mas 24 horas seria o tempo razoável. Suficiente. Porque aí até isso com certeza tranquiliza os alunos, e isso demonstra a seriedade da banca. Se a banca entender em publicar o padrão de resposta em 2 dias no máximo após a aplicação do exame, com certeza isso dá uma segurança para o aluno, isso dá uma segurança para o candidato, e ele se sente mais tranquilo. E dá uma segurança para a própria FGV e para a OAB. Então eu acho isso é fundamental que se batalhe nisso aí, para que no futuro a gente consiga fazer isso. E temos certeza que a nova comissão aí vai trabalhar, e parece que já tem uma cara um pouquinho melhor. Tem uma cara um pouco melhor. Mantenho assim, que esse é o padrão. Para vocês, amigos que nos assistiram, nos prestigiaram, muito obrigado, né? Queremos agradecer aí a oportunidade de ter auxiliado vocês. E o IDC aqui, numa eventual oportunidade, assim, se não deu nessa prova, eu quero dizer para vocês, às vezes a gente não está num dia bom, né, professor? Às vezes tu vai fazer uma prova, estava com problema familiar, deslocamento, qualquer coisa, e não conseguiu passar numa prova que é
teoricamente mais tranquila de responder. Não foi uma prova fácil, mas foi uma prova mais tranquila do que as provas anteriores. Se eventualmente não deu de primeira, venha para cá que nós estamos aqui auxiliando para o recurso. E vocês que vão nos assistir, que não são alunos do IDC, também pode vir, vai ter o dia. Nós vamos marcar aqui um plantão de auxílio recurso para elaborar e auxiliar com todo o carinho, com toda a atenção na elaboração do recurso, né, professor? Com certeza, estamos aqui à disposição de todos. Eu queria, então, agradecer ao professor Ademir, agradecer o IDC, aí, que me dá essa oportunidade de falar com quase todo o Brasil, aí, né? Na última foram 12 mil, quase 12 mil acessos aí. Eu queria agradecer, então, a todos e dizer para os nossos alunos muita calma nessa hora, vamos aguardar, tá? Apesar de tudo isso que a gente colocou aqui, tá? Vamos aguardar. A divulgação oficial vai ser no dia 22 de março, não é isso? Padrão de resposta. Vai ser no dia 22 de março. E o resultado preliminar da prova também é no dia 22. 22, né? Então, ou seja, eles têm um tempinho aí, ó, eles precisam de um mês com certeza para fazer o padrão. Pode exatamente. copiar o nosso aqui. Pode. O que a gente conseguiu aqui em meia hora, eles levam alguns dias. Bem, eu queria agradecer a todos e exaltar e principalmente ressaltar aí o esforço dos professores, todos os meus colegas aqui do curso, que, olha, vou dizer, prepararam, tenho certeza, muito bem a turma. E a matéria, com certeza, foi toda abordada aqui em sala de aula. É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.